Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar diariamente a Bíblia Sagrada. Espera aí, estou te colocando aqui no suporte. Isso. Tadã! O tema desse trimestre é o amor e a justiça de Deus. Como conciliar o amor e a justiça de Deus? Como Deus pode ser amoroso e ainda assim não passar a mão na cabeça do ser humano? Outra coisa, como ele pode ser tão poderoso, pantocrator, e ao mesmo tempo a gente vê e convive com essa violência, com tanta agressão? Ontem nós vimos, terça-feira, dia 4, hoje, quarta, dia 5. Eu acho que eu vi errado. Eu acho que eu estudei a lição de Jó 2 vezes. Não tem problema. Ontem era a quarta e eu li a lição de terça. Ou seja, já tinha lido. Você ouviu a lição 2 vezes, não tem problema. Agora eu vou fazer a lição de quarta e quinta. E hoje é quinta. Hoje é quinta, dia 6 de março. O príncipe temporário deste mundo. Deixa eu mostrar pra você, né? O príncipe temporário desse mundo. Quando Jó estava no céu reivindicando a chancelaria da terra, esse domínio era temporário. No conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativa, que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento, como nós já falamos ontem. Essas regras limitam não apenas as ações dos inimigos, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob a jurisdição do inimigo. O Senhor não quebrará suas promessas, pois Ele está em harmonia com as regras de engajamento e que concede algum domínio limitado e temporário a Satanás. Por isso, ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, sem com isso diminuir seu poder e autoridade. Deus não diminui seu poder e autoridade. Deus tem autoridade sobre todos, certo? Mas ele, por causa das regras de engajamento, ele se limita. É por isso que vemos tantas agruras no mundo. Por isso que parecemos tão impotentes diante de tanta maldade, de toda a crueldade. Mas Deus é o supremo pantocrator. Ele está no controle de tudo. Em última instância, Deus é Deus. Leia João 12:31, João 14:30, João 16:11. Leia 2 Coríntios 4:4, Lucas 4:6. O que esses textos ensinam sobre o governo do inimigo neste mundo? Dá uma pausa, leia lá e volta aqui para os comentários. Muito bem. O Novo Testamento apresenta um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião.
Parte da missão de Cristo era derrotar o reino de Satanás, 1 João 3:8. No entanto, existem regras que limitam o que Deus pode fazer ou agir em harmonia com os princípios que fundamentam seu governo. Aqui regras está entre aspas, porque são regras autoimpostas. Deus se limita para permitir que Satanás e seus anjos atuem de modo livre, para que todos possamos ver aonde isso vai dar. Esses limites incluem, por exemplo, conceder livre-arbítrio às suas criaturas. 2. Agir segundo as regras de engajamento pactuais, sobre as quais não temos pleno conhecimento, pelo menos por enquanto. Esses impedimentos e limitações à ação divina têm consequências significativas para a capacidade moral de Deus de reduzir e ou eliminar imediatamente o mal neste mundo. Assim, o mal e o sofrimento continuam a existir, o que pode de fato levar muitas pessoas a questionar a existência de Deus. Muitas pessoas vão questionar a sua bondade. Deus é realmente bondoso? Por que Jó sofreu? Por que inocentes morrem? No entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito e os limites que o Senhor colocou sobre como Ele lidará com o mal, então conseguimos até certo ponto entender melhor o porquê disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal. A gente vai compreender por que tanta maldade quando tomarmos conhecimento de que o conflito entre o bem e o mal é um conflito permitido por Deus, para mostrar a todos as reais intenções de Satanás e seus anjos, as reais intenções de homens maus, líderes humanos maus. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Como esse fato nos ajuda a compreender, pelo menos um pouco, por que o mal ainda existe no mundo? E é reconfortante perceber que se trata, na verdade, apenas de um domínio temporário. Satanás está amarrado em nome de Jesus. Ele pode fazer algumas coisas, mas não pode fazer tudo. Ele está contido no grande poder do Pantocrator, Deus Criador. Na quinta-feira, dia 6, hoje sim, dia 6, hello! O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, as auditorias. O que está acontecendo nesses 6 dias milenares é uma grande auditoria celestial. Detalhe por detalhe está sendo mostrado ao mundo inteiro. Uma auditoria imparcial e aberta. No caso de Deus, se as acusações ameaçam seu governo, que é fundamentado no amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. Deus foi acusado, formalmente acusado, então ele precisa se defender. Ou então, se Deus se abstivesse de se defender, o mundo criado poderia achar que talvez Satanás tivesse razão.
O que tudo isso nos diz sobre o conflito cósmico e a relação dele com o problema do mal? Se Deus fizesse uma promessa, será que ele a quebraria? Claro que não, ora pois. Mas, como o Senhor age em harmonia com as regras de engajamento, sua ação futura seria limitada em termos morais. Por isso, o domínio temporário do reino das trevas ocasiona o mal que existe atualmente nesse mundo. Entendeu? Deus deu temporariamente a Satanás a chave do reino terrestre. Temporariamente, porque Jesus já tomou essa chave quando morreu na cruz. Leia Marcos 6,5, leia Marcos 9,29. Até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com fatores como fé e oração? É uma pergunta, o que você acha? A ação divina está relacionada à fé e oração? De algum modo, não é? Porque Deus não pode fazer muita coisa se não tivermos fé. Ele disse àquela mulher, a tua fé te salvou. E Jesus disse, a oração é poderosa, ela vai até expulsar demônios. Oração e jejum. Em ambas as histórias, parece estar em vigor alguns limites ou regras de engajamento relacionadas com o elemento fé e oração. Na Bíblia, há evidências de que a oração faz diferença no mundo, dando espaço às ações divinas, e de outra forma poderiam não estar disponíveis em termos morais. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que a oração e a fé são os únicos fatores presentes. Não, meu amigo. Tem a atuação divina, claro. Provavelmente existam outros fatores dos quais nem sempre temos conhecimento. Isso se encaixa no que estudamos anteriormente sobre as regras de engajamento. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade do homem de escolher fazer tudo o que quiser, inclusive a coisa errada. Deus não pode atuar contra o livre-arbítrio do homem, a menos que, e aqui entra uma das regras, se um humano intercede por outro humano que está cometendo erros arbitrariamente, usando seu próprio livre-arbítrio, Deus pode agir para livrar-o disso se um outro humano interceder em oração. É complicado, mas dá para entender. A fé pode mover as mãos de Deus. E aí ele pode quebrar as regras de engajamento. Por quê? Qual seria a regra? A regra é que o homem é livre. O livre-arbítrio. Então qual é a quebra? Vamos supor, uma mãe está orando há 30 anos por um filho. Esse filho só pensa em bebedeira, bagunça. Quer nem saber, ele falou várias vezes, eu não quero saber de Deus. Mas aí essa mulher está orando, intercedendo. Uma hora Deus fala assim, eu vou ter que quebrar a minha regra de respeito ao livre-arbítrio do José. Ele quer se perder. Mas por amor à sua mãe que está intercedendo por ele, eu vou atraí-lo. E aí de algum modo ele tira esse menino do mau caminho. Isso é o que chamamos o poder da ação de Deus pelo Espírito Santo. Entendeu? São milagres. São coisas que não aconteceriam normalmente. É complicado, mas é simples. Coloca aí seus comentários, o que você acha de tudo isso? Aliás, já que você vai comentar, aproveita para se inscrever no canal, se ainda não for o caso. Aproveita para compartilhar esse conteúdo, porque apesar de simples, ó, é joia. Aproveita e já dê o seu joia, ou seu não joia. Para finalizar, vamos ler Romanos 8,18. Vamos ler Apocalipse 21, 3 e 4. Ainda que não saibamos de muitas coisas com base nesses textos, você confia que Deus sabe o que é melhor, deseja o que é melhor e no fim acabará com o mal e inaugurará a eternidade de glória e alegria? Sim, eu acredito.
porque Deus é o grande Pantocrator. Deus está no controle de tudo. Muito obrigado pela bondade da sua presença. Que o vigia das pessoas te abençoa, te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, mas muita, muita, muita paz.